Fala galera, beleza? Caiu geral. Caiu geral, mas a gente já tá de volta. Aconteceu de novo, igual outra vez, o Instagram travou a minha live e fechou sozinho o aplicativo. Pois é, vai entender isso. Né? Ainda bem que a live não estava tão extensa ainda. Né? Deu pra pegar algumas coisas, vai dar pra aproveitar tranquilo ainda. Então, galera, por favor, apareça. Deixa eu ver se o rapaz já tá aqui. Ele ainda não tá aqui comigo. Real Andrei, beleza, cara? Seja bem-vindo. Geração Xerox voltou. Agora vai. Isso acontece, cara, de verdade. Pô, dá muita raiva, muita raiva. Sacanagem. A outra vez que aconteceu, eu já tava com 40 minutos de live. O Instagram fez isso, travou meu vídeo e fechou o aplicativo. Opa, fechou. Agora eu tô aqui, definitivo. Agora foi. Não, mas deu ruim pra mim também. Deu ruim pra mim também, cara. Porque o aplicativo travou. Travou aqui e fechou sozinho o aplicativo. E não foi no celular. Já é a segunda vez que o Instagram faz isso. Me zoou. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Agora eu tô em definitivo. Agora vai. A galera tá voltando, que bom. Agora vai. Tá todo mundo voltando aí, né? E beleza. Eu não sei se você pegou o papo inicial que eu falei aí, né? Que eu tava falando que aqui com minha esposa e tal, que eu acabei lembrando. Na verdade, eu lembrei do nome do teu perfil, que eu tava tentando lembrar, aí me veio essa sensação nostálgica, né? Da gente andar na rua e passar em frente à papelaria ou armarinho e ver lá o destaque dos armarinhos na época, né? Xerox, 10 centavos. Tu pegou muito dessa época, cara? Eu peguei a Xerox 10 cruzeiros reais. Aí, antes do real. Caraca, real é de 94, né? O real é de 94. Caraca, maluco. Eu peguei cruzeiro, cruzado, cruzeiro real. Cruzados novos também, né? Até chegarmos agora no real. Caraca, brabo, cara. Sei lá, é que na época quando a gente começou a jogar, a gente tirava muita Xerox de tudo que a gente tinha, tirava Xerox. E era bem barato, né? Que nem eu falei no começo, que na época da gente, no caso já no plano real, a gente ia pra lá com R$1. Maluco, a gente voltava com um pataco assim, de Xerox, de ficha, dava pra meses aí a fio. Né? Hoje em dia a gente vai tirar, hoje em dia, nossa, R$1 tu tira 3 ou 2, dependendo do lugar. Né? E foi até um amigo que falou... Os melhores lugares eram nas universidades. Sim. Os melhores lugares eram nas universidades. Tu ia embora lá, pegava e mandava renda na tinta da escola. Era bom, cara, era bom mesmo, muito legal. Bom, como eu disse, né? Vamos esquentar os motores, vamos lá. As turbinas. Agora vai. Vamos lá, nesse calor do Rio de Janeiro, sensação de 90 graus, né? Bom, vamos lá, ó. Eu quero saber o seguinte. Cadê? Você nunca parou de jogar RPG, né? E alguns amigos ainda jogam contigo. Como é que é esse entrosamento de vocês aí, gente, na mesa? Como é que é isso? Essa intimidade que vocês têm? Porque já é uma família, não é mais amigos, né? Não, são meus amigos desde que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade. Caraca! Então, são amizades muito antigas e são amigos que reconhecem certos códigos da nossa fala no narrar do RPG, no mestrar do RPG. Tanto que essa coisa de mestrar entre nós, a gente não usa esse verbo. Antigamente a gente falava assim, eles me ligavam lá para casa, o telefone fixo. Caraca. E aí, Marcos, vai dar missão essa semana? Vai dar missão. Vai dar missão? Caraca, que legal. Vai dar missão esse fim de semana? Vamos, vai ter e tal. E muito antes de internet. Aliás, a internet ela já existia, ela não estava nos lares brasileiros, né? Uhum. Eu tive um estágio em 94 que eu tive acesso a uma proto-internet, que era a BBS e tal. Uhum. Isso bem no início da década de 90 e tal. Mas antes disso era por telefone. E nós éramos amigos de escola. Então tá todo mundo sempre juntos. Hoje eu monto desafios em minhas aventuras que é certo que um deles vai pegar aquilo ali, porque já me conhece há tanto tempo que já existe um entrosamento. Imagina uma seleção de futebol que joga muitos e muitos anos juntos, os jogadores, sabe?
Caraca, que é maneiro, que é tipo. É como tu falou, né? Um mínimo detalhe que você acabar dando pode acabar desandando de repente a história, né? Porque eles vão se ligar na hora. Às vezes eu tenho que mudar muito o meu esquema, porque eles pegam rápido. Putz, caraca! São mais ou menos quantos anos jogando isso aí? 20 e poucos já? Não, bem mais. Quantos anos? Bem mais, né? Desde os Quantos anos 14. jogando? É? Desde os 14, Desde 14, 13, 14. As idades variavam entre 13 e 14. Eu tenho um amigo mais velho, um mais novo, que está no meu grupo hoje. O mais velho hoje ele vai fazer 47. Eu fiz 46 sábado passado. Parabéns, atrasado. Opa, obrigado. Vou te mandar uma xerox. E o outro tem 44. Então, a gente se conheceu entre as idades variavam entre 13 e 16 anos. Era por aí. Caraca. Pô, maneiro. Ontem eu troquei ideia com... Caramba, com quem que eu falei ontem, gente? É que é tanta gente. Falei com o Sandro ontem, Sandro Moraes, né? Ele faz parte lá da galera do Orbe dos Dragões e tal. Tem um projeto bem maneiro também. Ele vai começar a narrar Cult agora, né? Que é aquele RPG de terror e tal. E ele falou que já tá narrando, na casa ele narrou 20 anos uma história. 20 anos. Tem noção disso? Ficar narrando 20 anos. Eu tô narrando uma campanha há 9 anos. Ele narrou há 20. Caraca! Explodiu minha cabeça. Qual foi o maior tempo que você ficou nessa de narrar uma história legal, assim, ininterrupta? A minha maior campanha maior tempo. Foi presencial, foi de segunda edição. Putz! Deixa eu baixar para cá. Foi de segunda edição em estado. Raridade. Caramecos. Caramecos ainda? Foi alguma coisa entre 6 e 8 anos, eu não estou me lembrando agora. A minha última campanha longa durou 3. Foi na quinta edição e eu não toco mais nisso aqui. Sério? Não, até para uma coisa que vai para old school e tal, eu sou um aficionado por D&D, tá? Sim. E eu posso dizer que depois de 3 anos, o sentimento que eu tenho com a quinta edição é de uma certa decepção. Caraca, cara. Mas isso foi bom, cara. Mas isso foi bom porque me fez voltar para as raízes. Isso aqui estava esquecido, sabe? Então me fez voltar para as raízes. Hoje eu estou no movimento OSR. Olha, cara. Que é o Old School Renaissance. Caraca. Então, inclusive, isso aqui está... Posso fazer um anúncio? Isso aqui está à venda. Que maneiro, cara. Que maneiro. Isso aqui está à venda. Quem quiser, entre em contato e tal. Aí, já sabe. Quem quiser completar aí, ó, fazer a quinta edição, fica à vontade. O amor pelo D&D nunca cessou. Meu problema são com as edições hoje em dia, sabe? Eu chego à conclusão que virar uma edições meio aguadas. E os lobos do verão estão perto. Pô, assim, é legal, porque você tem toda essa experiência, né, de quando o D&D, ele era aquele negócio fundo de quintal, como no dia que a gente trocou ideia aqui, eu, o Balbi, do Regra da Casa, e o Rodrigo, o Barbado Net, sobre o old school, né, e tal, na época que o D&D, ele ainda era aquele negócio de fundo de quintal, né, aquele negócio amador. Tu pegou dessa época até a quinta, né, cara? Caraca. Exatamente. Tu viu as mudanças? Como é que era pra você? Como é que eram essas mudanças do AD&D pro 3.0, 3.5? Como é que era esse negócio pra você? Era uma mudança gritante ou era algo que dava pra levar? Olha, dava para levar, mas o que acontece? Das primeiras edições, conforme elas foram mudando, eu abracei todas as edições, tá? Sim. E eu posso dizer que foi me dando cada vez mais trabalho. Era como nadar contra a correnteza de um rio, você adequar as novas edições a um estilo mais velho de jogo, até que eu cheguei num ponto de exaustão com as edições novas. E aí eu
procurei a refúgio nas antigas e nos retroclones. Hoje eu posso dizer que o Old School Essentials é muito mais D&D do que o próprio D&D. Caramba! E a partir dali, a partir do momento que eu cheguei, soltei as rédeas de tentar continuar adaptando ao modo antigo de jogo, a partir do momento que eu soltei as rédeas e comecei a abraçar os retroclones, comecei a voltar para as edições antigas, eu voltei a me sentir à vontade como mestre de jogo. Caramba! Caraca! É legal eu perguntar isso pra você, porque muita gente, eles acham que o old school não é tão legal, né, e tal. Eu não vou mentir pra você, eu não conheço o old school como eu gostaria, né, porque eu conheço muito pouco mesmo, e o pouco que eu conheço foi através do Balbi, ou então através mesmo do Barbado Nerd, né, alguma coisa aqui, outra coisa ali e tal, mas não tão aprofundado. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que todo RPG ele precisa avançar, é fato. Ele não pode estagnar. Se ele estagnar, já era. Né? E isso é um fato. Ele precisa avançar. Só que eu acho que, às vezes, um avanço de forma gritante, por exemplo, como foi a 4ª edição, aquilo ali acho que devia ser jogado num buraco negro. Né? Foi tão ruim, sinceramente, acho que é uma das piores coisas que eles já fizeram até. Né? Dá, assim, para você dar aquele ar de, sabe, como é que eu posso, de que tá faltando alguma coisa, né? Que falta, você fica incompleto, né? Por exemplo, até hoje, eu narro 3.5. É o que eu mais gosto, é o que eu mais amo, que a galera fica jogando aqui comigo, entendeu? Todo mundo joga 3.5 e eu tento às vezes até incorporar uma coisa ou outra de outro sistema. Só que eu vejo que eles não se adaptam a isso. Então, para não rolar nenhum problema, eu continuo com 3.5. E, sinceramente, para mim, em questão de, por exemplo, cenário de campanha, eu acho que 3.5 espanca, cara. É o melhor que tem, na minha opinião. Sim, sim. Guerras de edições à parte, eu posso dizer hoje que o Old School, paradoxalmente é o nome, é o movimento mais à vanguarda do RPG que nós temos hoje em dia. Eu explico por quê. Se você pegar hoje um livro do jogador, que ele tem mais ou menos umas 300 páginas, 250 páginas, por aí, ele é um produto que você precisa criar pouco. Ele está tudo ali para você jogar. Até mesmo da 2ª edição, acho que da 3ª edição, se eu não me engano, são quase 400 páginas de Player Handbook. Acho que é isso mesmo. Se você pega a edição 0 do D&D, a primeirésima, chamada Caixa Bege, né, ou Caixa Branca. A clássica. A clássica, eu tenho aqui, eu tenho uma réplica dele aqui. O manual tem 30, 40 páginas. Pouquinho. Aí você pensa assim, mas como tem um jogo inteiro ali? Os jogadores fazem. Dá para fazer. Sabe? Dá para fazer. Ou seja, toda mesa é uma usina de criação de jogos. Sim. Todo grupo, cada DM, cada jogador é uma usina de criação de jogos. E aí, quando você pega um livro de 350 páginas de manual só para os jogadores, aí você pensa assim, tem espaço para eu criar aqui? Ou está tudo pronto? Entendi. Sabe? E aí a gente chega no primeiro mandamento da Old School, que é rulings above rules. O que quer dizer? Decisões acima das regras. Maneiro. Como muito assim? Maneiro. Eu explico. Você joga a 3ª edição. Eu vou fazer um rápido comparativo aqui. Por favor. O seu mestre diz assim para você, você está num corredor semi-iluminado, com algumas portas e teias de aranha, né? E aí você é o jogador que está na frente, você vai lá assim, mestre, eu quero rolar spot, né? A 3ª edição é spot, né? Spot. Searching, né? Eu quero rolar spotting para ver se eu acho alguma armadilha. Aí o mestre dá o dado para você, você rola, você consegue passar, e aí o mestre fala, você vê um fio esticado, é uma armadilha, você desarmou. Isso na 3ª edição. Isso serve para 4ª e para 5ª também. 5ª com percepção e tal.
Vamos voltar bem lá atrás, na época da primeira edição ou da Caixa Vermelha. Primórdio. Você está nesse mesmo corredor mal iluminado, com portas e barulhos terríveis, teias de aranha. Aí você vai virar assim, você vai olhar para a tua ficha, não tem percepção e não tem esporte para rolar. E aí? Como é que fica? E aí, o que você faz? Muito bom. Aí você vira para o mestre, eu quero procurar por armadilhas. Aí o mestre fala para você assim, como é que você vai procurar? Como que você vai fazer o quê? Eu quero procurar no chão. Eu quero procurar no chão e eu sou um ladrão e eu tenho talco na minha mochila, que faz parte das minhas ferramentas de ladrões, e eu vou soprar. Para ver se acha alguma coisa. E aí a marca do fio vai ficar evidente para você. Aí eu te pergunto, precisamos rolar algum dado para isso? Para quê, cara? Não, com certeza não, com certeza não. A gente até falou isso no dia que a gente fez a live, que o old school, ele tendia, no caso, a aproximar mais os jogadores do mestre, né? A compartilhar mais aquilo. Isso é muito maneiro, cara. Isso faz a gente se sentir unido ali, cria aquele, como é que eu posso dizer, aquele elo, né, cara, que é muito mais legal. É como eu sempre falo, até coloco isso aqui nos stories, vira e mexe, né, que eu acho que é legal quando os jogadores, eles também surpreendem o mestre com esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tá narrando e o cara chega para você e fala essa do talco, você não ia esperar isso. Se você, por exemplo, tá narrando um sistema mais novo. Eu, como mestre, fui surpreendido também. Eu me sinto mais jogando. Exato. E isso é legal, cara. Isso é legal, porque eu também falo sempre isso. O mestre, ele cria história. Mas quem realmente avança, expande e aprimora, aperfeiçoa e tudo mais, são os jogadores, cara. E o old school tinha isso como marca registrada, né? Ele fazia questão de que os jogadores jogassem junto com o mestre. Né? Não era mestre contra jogador, porque muita mesa aí a gente vê isso, é mestre contra jogador. Exatamente. Não é? Você falou tudo agora. Isso é chato. Você falou tudo agora. O mestre passa a ser um fã dos personagens dos seus jogadores e não um competidor à mesa. Ou seja, o jogador ele pode trazer soluções bem mais bacanas que não sejam rolar um dado e que podem me surpreender como mestre de jogo, e o mestre de jogo passa a se sentir jogando com o grupo e não jogando contra o grupo. Isso é legal. Isso é fascinante no estilo. Eu falei para você que eu estou narrando já há 9 anos a mesma campanha, né? Já vi muita gente entrar na mesa, sair também com o trabalho, entre outras coisas. Mas assim, eu sou fã da galera que joga comigo. Porque as meninas, cara, elas sempre me surpreendem com alguma ideia que eu não esperava. E eu acho que isso é legal, porque elas me surpreendendo, eu sou obrigado a girar um pouquinho mais a catraca aqui dentro para que eu possa pensar numa alternativa, né? Numa alternativa para jogar elas para lá, para no final elas caírem onde eu queria. Só que isso gera o quê? Isso gera uma surpresa da parte delas, um pensamento a mais também, né? Porque RPG vai muito além de você chegar, fala mestre, sentar, ficar com a ficha na mão e o dado, e o mestre atrás dali do escudo, falando e narrando. A solução passa a sair da sua cabeça. Isso. A solução passa a sair da sua cabeça e ao invés de um pedaço de papel. Exato. Isso que é fascinante. Exato. Eu cansei de perder até a conta de quantas foram as vezes que a gente já jogou várias e várias vezes assim sem rolar um dado. Só falando, elas atinando ali, pegando um negócio e elas me dando o resultado e eu falando por cima, elas me mandando de volta e sem rolar dado. Entendeu? Foi muito legal. Entenda que o não rolar do dado, ele não é um objetivo. Ele não é um objetivo. Entenda que, no final das contas, ainda é um jogo. Sim. Certo? No entanto, o rolar do dado no old school, ele traz a ideia de risco. Eu posso morrer aqui. Então, o dado significa risco. Quando você faz alguma coisa, você quer minorar os seus riscos. Você quer diminuir os seus riscos. Então, você é obrigado a dar uma solução em que não passe pelo dado. Obviamente que há uma série de rolamentos de dados no jogo e que é bastante bacana.
pense na primeira vez que você sentou numa mesa de jogo e viu aqueles dados esquisitos. Você ficou louco para rolar, né? Você ficou louco para rolar e comprá-los, né? Que negócio é esse? Então, pense que rolar dado faz parte. E a medida de um bom jogo não rolamos dado. A medida para um bom jogo é a história que surgiu dali. Hoje eu me dou ao luxo de não criar grandes histórias para suprir o grupo. Hoje eu me dou o luxo de ver que história vai surgir a partir de uma situação, problema. Para mim, eu não sei se vocês conhecem as edições das Aventuras Fantásticas, aqueles livrinhos jogos de se você matou o ogro, vá para a página 200. Sim. Eu joguei a Cidadela do Caos. O número zero daquela série, o número zero daquela série de jogos é um livro que te ensina a jogar. E nele, o tradutor fala uma coisa muito feliz. Né? Hoje nós traduzimos roleplay game como jogos de interpretação. Eu prefiro muito mais o que o tradutor colocou ali, ao invés de jogos de interpretação, jogos de personificação. Legal. Maneiro, profundo. Ou seja, eu personifico um personagem, mas eu ainda posso pensar por mim. Sim. Ao invés de ser aquele pedaço de papel que diz que tem uma espécie de botão para eu perceber as coisas. Então, ao invés de criar uma narrativa, por exemplo, eu vou criar esta cena porque fulano vai vir por aqui e vai fazer acolá, eu já meio que deixei isso para trás. Hoje, nós, na OSR, nós temos o conceito de narrativa emergente. Ou seja, o RPG deixa de ser um jogo de contar histórias para ser um jogo para criar histórias junto com seus jogadores. Que maneiro. Que legal. Ou seja, aquele corredor que eu te falei poderia ter 1000 soluções. Sim. Ele poderia escalar as paredes e pular por aquele fio, ele poderia desarmar a armadilha, ele poderia cair na armadilha, ele poderia morrer para a armadilha, porque a morte ela é muito presente nos jogos OSR e isso não é um mal. Isso definitivamente não é um mal. Ele faz parte, o morrer de um personagem faz parte de uma história. Sim. Quando você vê uma flecha cravada numa porta de uma sala de dungeon, aquela flecha pode ter sido de outro jogador que morreu e aquilo ali foi o último ataque que ele errou o monstro. Ou seja, até a morte dele é aproveitada para uma história. Exatamente. Que maneiro, cara. Isso é muito legal, cara. Esse tipo de coisa. Eu gosto de abordar essas coisas, né? Claro que assim, não vou falar, poxa, eu não uso as regras, eu não gosto de usar regra. Eu uso a regra, né? Só que é o que eu sempre falo, eu vou morrer falando isso. A regra, ela não é obrigatória. Ela tá ali para te apoiar. Ela tá ali para te apoiar. O negócio é você narrar a história, entendeu? Tá ali com a galera, né? É por isso que os jogos do SR têm tão poucas regras. Isso é maneiro, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Se você pegar a SRD do Rosa, ela tem 20 páginas. Pouca coisa. Comparadas de hoje em dia, né? Eu vou pegar uma coisa aqui. Pega aí que eu vou ver o que o pessoal tá falando aqui. Cadê? Nossa. Deixa eu ver o que o Barbado disse. Ele falou, eu passei minha quinta edição, o quê? Passei quinta edição toda pra frente. Tá, ele passou toda a quinta edição dele pra frente também. O Barbado. Eu vou passar a minha. Tô só no BX aguardando o outro esposo sair. Diga, mostra aí. Esse aqui é uma das primeiras edições. Nossa. Do D&D. Caraca, bonita. Bonito. Gostei. Isso aqui são as regras. Caraca! Quase nada. É um almanaque. Quase nada.
É quase um. Se você olhar bem, ele tem aqui 47 páginas, ele cubre praticamente todo o jogo. Caramba, que basicaço, cara. Caramba, não vou te mentir, eu jamais ia imaginar um livro desse. Eu nunca ia saber da existência se não tivesse falado contigo agora. Sério, maneiraço. Pense que você precisava de muito pouco jogo, justamente porque existia esse pensamento de que regras são trilhas e não trilhos. Uhum. Você podia. Ou seja, nem todas as situações estavam cobertas pelo livro de regras. Ou seja, o mestre ele tinha que se virar para criar um ruling, para criar uma decisão, ao invés de ir para o bookkeeping, Sim. caçar regra. E aí você, por exemplo, aí permite bater um pouquinho daqui na 3,5, quando você tá lá, o combate e tudo, tá batendo com a espada, até que o seu jogador diz assim, eu vou agarrar o monstro. Aí você tem que pegar o livro, agarrar, aí tem lá, capítulo agarrar o monstro. Aí você para o jogo todo para ver aquele bookkeeping, que também é bacana, tá? Que também é bacana. Tem uma história na biografia do Gary Gygax, o co-criador do D&D, que ele está jogando sozinho com o Rob Kuntz na casa dele, na mesa de jantar. E a Mary Jo, que era a mulher do Gary Gygax, falava assim, manda teu amigo logo embora, porque eu quero servir a janta. E o negócio estava no meio. O personagem do Rob Kuntz estava para morrer e tal, não sei o quê. E aí o Gary Gygax não tinha uma regra assim, caso sua mulher queira desocupar a mesa, faça isso. Não tinha. E aí ele pega um D6 assim, olha só, você tá morrendo, não tá? Tô, tá com 2 hit points, tá? Rola esse D6. De 1 a 2, isso tudo não passou de um sonho. De 3 para cima, você morreu. Putz, legal. Ele tirou da cachola na hora da necessidade. Sim. Cara, mineiraço, cara. Aí minha pergunta, ele tirou o quê? Ele tirou um ou Sim, dois? essa é do Holmes. O Barbado Net perguntou se é reorganizada. É sim. É reorganizada pelo Holmes. É ela mesma. Maneiraço, cara. Pra tu ver como o moleque entende. Ele entende muito, cara, de old school. Aí ele fala, não, cara, só sou curioso. Não é curioso nada. Não, o Barbado, ele é um homem. Ele é um monstro, cara. É um monstro. O Barbado é um homem. Então, pense que boa parte das situações, o mestre de jogo ele pode, junto com os jogadores, dar uma solução que seja bacana para todos. E ele não precisa ir para aquele calhamaço de regras. Aí vira uma situação de mestre com o jogador, aí vira a situação do combo. Sabe? Não, sem contar, não tem combo aqui. Sem contar as horas, o tempo que tu perde ali procurando a página. Não é aqui, não é, aí volta. Pô, eu já passei algumas vezes isso aqui, isso é muito chato, cara. É muito chato. É mais fácil. Não, e vira aquele negócio assim, inventei um combo e quebrei a mesa. Quão produtivo é você quebrar a mesa? Nenhum. Não é. Improdutivo. Nenhum. E, tipo, acaba desmotivando também a narrativa. Que fica um pouco chata, né? Pegar aquele cara. Cansando o mestre. Vai cansando o mestre, vai cansando o grupo. O jogo se torna uma contabilidade de poderes. É que nem um amigo que a gente tem até hoje. Ele tinha mania de quando vinha jogar com a gente, ele, cara, quero jogar. Beleza, vai jogar de quê? Ah, não, pô, pode escolher qualquer raça. Eu, pô, pode. Nunca me limitei a isso, né? De negócio de, não, você pode escolher as raças que tá no livro do jogador. Eu deixava o pessoal bem livre. Não, pode escolher qualquer raça. Beleza, então, você é um gigante. Pô, gigante? Você é um gigante. Beleza. Aí jogou com o gigante morreu e tal. Aí da outra vez veio, voltou. Pô, cara, quero jogar aí. Joga aí, vai jogar de quê? Vou jogar com o meio dragão. Ele nunca conseguiu jogar com personagem básico. Ele só jogava com personagem de NEP, sabe? Que é aquela tabela lá, tal e tal. Ele só jogava com isso. E eu, caraca, cara. E, tipo, ele era meio apelão. Porque enquanto a galera tava no nível 4, 5 mais ou menos, de campanha, ele já começava no nível 8, 9.
né? E bem apelão, porque tem negócio da raça, Não, mas aí aí eu tem. pergunto, como é que ele entrava? Como é que ele com o gigante entrava no dungeon? Não, pois é, não, mas aí a minha narrativa ela já não era numa dungeon, né? Já era do lado de fora e tudo Sim, já mais. era o Wilderness. Já era o Word já. Então, é até relevei. Agora, se fosse nessa parada de dungeon, não ia deixar mesmo, não tem como. Só se a dungeon fosse gigante. É o quê? A história? Eles iam estar Essa na moda, da história? essa moda de jogar com monstro Sim. veio daqui, ó. Caraca, cara, eu vi esse livro uma vez, cara. Peguei ele na minha mão e tava sem dinheiro pra comprar, te juro. Pô, esse livro é bonitão. Só a capa eu achei muito bonito. É isso aí mesmo. E o livro é bonito, cara. Essa moda de jogar com monstro Veio daí. veio daqui. Caraca. Não demorou 2 meses para eu começar a barrar isso, porque estava difícil. Não, isso é. Os monstros são apelão. São apelões os monstros, né, cara? Não, nem pela apelação, sabe? É mais pela narrativa. Uhum. Por exemplo, você pega um grupo padrão de jogos da segunda edição, era um elfo, um fighter, um mago, um clérigo e tal. Hoje é um homem-aranha, um homem-serpente, um homem-fogão. E aí, em que parâmetro você vai colocar? Porque, veja bem, uma aventura é uma jornada em busca do desconhecido. E quando você tem tantos monstros no seu jogo, Sim. o que passa a ser o desconhecido? Entendeu? Eu sou um homem demônio, beleza. Aí aparece um demônio. Ah, eu sou um demônio. O pessoal não se assusta, por quê? Porque já tem um meio demônio aqui do meu lado, aqui, ó, sabe? O negócio vira um negócio meio. Uma sopa meio aguada, sabe? Quando tudo é fantástico. É mais legal. Nada vira fantástico. Acaba a magia, né? Acaba a magia, exatamente. Os jogadores 3. Vou te mostrar uns negócios agora. Antes da gente começar as pautas. Opa! Obrigado, amor. Só. Ó, isso aqui foi um presente de um mestre meu, né? Eu ganhei. Segunda edição. Pra quem interessar a porta, eu também estou vendendo livros da terceira edição. Tá vendendo também? Aí, galera, aproveita. Tu falou que era quantas páginas? Quantas páginas era? Eu sou old school agora na minha vida. É old school agora? Tá certo. Sou old school. Cara, são... É que eu não tô conseguindo ver aqui direito as páginas totais. Porque tem uma vista melhor que a minha. A minha vista tá meio braba. Ó, tem... Isso aqui o Barbado tem. Esses clássicos aqui. Tá 150 aqui. É mais. Acho que são mais de 150. Esse livro aqui foi o primeiro que a galera trouxe pra gente jogar. Aqui, ó. Essa espiral, tem cheiro de crime. 286. Ó, são 286. No caso, essa aqui é a edição 3, né? Deixa eu ver. Acho que é 3,5. 3,5? Não, 3,5 não. É 3. É 3. Só que essa aqui, pra mim, é um carinho, né? Porque a gente jogou e ele me deu de presente. E eu estava guardando o livro de forma maravilhosa, tudo tranquilo. Aí eu decidi tirar para dar uma lida e tal, ver algumas coisas para colocar na mesa, né, de mecânica. Aí, meu pequeno Uau, ele achou que o livro era de brincadeira. Aí ele tirou a lumada. Olha isso. Ah, que dor. Cara, a minha reação foi rir. De batalha, né? Cara, cicatriz de batalha, falou tudo. Falou tudo. Batalha. Cicatriz de batalha. Deixa eu mostrar outras aqui, rapidinho. Isso aqui não. Ah, esse livro aqui eu acho muito legal. A Xerox também. Tem. Muito bom. Muito bom. Isso aqui foi presente. Aproveitar e comprar os meus. Os seus? Aproveitar e comprar os meus. Foi uma coisa a pensar. Isso aqui foi um presente de uma das minhas jogadoras também. Esse aqui tá novo.
Ganhei tem um ano só, acho. Mas, cara, é bem legal. Então, eu não discrimino quem usa Xerox ainda, quem tira. Não discrimino, não, cara. Só que aquele negócio, eu acho que você pode tirar Xerox, pode usar e abusar, mas quando tu tiver aquela condição, compra o livro original também, né? Para dar moral para quem desenvolveu o livro e tudo mais. A geração Xerox marca uma época. Nós somos a segunda geração de jogadores no Brasil. Uhum. Existiu uma primeira geração que tinha os livros originais. Os pais tinham empregos que tinham acesso a viagens internacionais. Militar, diplomata, gente de empresa multinacional e tal. Uhum. Essas pessoas trouxeram os livros originais para o Brasil. Eu faço parte da segunda geração, porque existia uma coisa... Importar livros no Brasil era caríssimo. Existia uma coisa chamada dólar livre. Hoje tem o dólar turismo. Tinha o dólar livre. Se o dólar hoje é R$5, o dólar livre era algo em torno de 8, vamos supor. Então era muito caro e muito poucas lojas faziam isso. Traziam livros de fora. Então o que sobrava? Pegar desse amigo, dar uma grana na mão dele, para ele, muitas vezes você dava a grana na mão dele e ele xerocava para você. Ou ele te emprestava e, cuidado com o meu livro. Você falava com o cara da Xerox, cuidado com o livro do meu amigo. É isso mesmo. Então, foi uma coisa que veio... A geração Xerox, ela nasceu, não podcast, a geração Xerox, a geração, veio da necessidade. Sim. Não só da necessidade de grana. Veio da necessidade de grana também, porque eu já deixei de lanchar muitas vezes em escola, deixei de ir de ônibus, sabe? Para comprar a Xerox, para tirar a Xerox, porque não tinha, simplesmente, além de ser muito caro, e mesmo que eu tivesse a grana, se tivesse o original, eu juntaria a grana para comprar o original, mas não tinha no original. Então, a gente juntava a grana e não tinha lugar nenhum. Que acabava comprando. Acabava copiando. A Xerox. Era o que a gente podia fazer, né, cara? É aquela história do... Era o que dava para fazer. Né? Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem livro original, faz Xerox. Isso era padrão. Tanto que não é mais lindo. Esses livros aqui são de edições antigas. Sim. Isso aqui marca eu começar a trabalhar. Caraca, cara, é uma história. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar meus salários todos aqui. Caraca, vai Vin Diesel. O Vin Diesel fez isso. O primeiro salário dele comprou o livro de D&D. Pois é. Ou seja, não é má índole. Era porque não tinha onde comprar. Sim. Não tinha. E também se aparecesse ia ser os olhos da cara, né? Também. Tem essa. Não, iria ser os olhos da cara, e eu me conhecendo, eu era capaz de juntar ainda mais para comprar. E eu tenho certeza que as pessoas daquela época juntariam para comprar. Eu já vi grupos inteiros, acho que 5 ou 6 pessoas juntando a grana. Por exemplo, a primeira edição do GURPS que nós tivemos em mãos, original, aquele da cabecinha roxa, sim. Nós juntamos dinheiro de 5 pessoas. Caraca! Ou seja, existia a vontade de ter o livro original. Mentira, o livro era em A3 e não cabia na máquina de Xerox. Muito bom. O Babado disse aqui o seguinte: os personagens elegíveis do D&D clássico são os mesmos que a Sociedade do Anel, referência básica do apêndice N, onde o Gygax e Ampson usaram com a intenção de ter personagens mais humanos. Porra, maneiro isso, hein, cara? Maneiraço. Sim. Muito maneiro. É legal esse conhecimento. Tanto que, na verdade, o próprio Gygax torcia o nariz para as classes mágicas, sabia? É mesmo. Não era exatamente a vontade dele colocar um mago. Curioso, porque o Mordecai é um dos mais famosos que existem. Né? É a personagem dele. Curioso. Não, por isso que eu falei, curioso isso. Né? Eu não gostava de personagens mágicos, mas tem o Mordecai, né, que é apelo em pessoa. O Mordecai é de uma época que o jogo não tinha ladino. Sim, o ladino vai aparecer no
suplemento de Greyhawk. O Ranger vai aparecer na Dragon Magazine, se eu não me engano, bem mais Dragon pra Magazine frente. 12. Bem mais pra Bem mais pra frente. frente. Bem mais pra frente. E esse é legal, que tipo, se eu não me engano, eu não lembro, mas a última vez que eu vi um podcast, eu nem lembro qual foi o podcast, a galera falou que teve uma época, até alguns anos atrás, a mesa dele estava rolando ainda com os personagens. Parece que passou de geração, né? Ele ensinou pro filho, aí o filho continuou. Isso, é a mesa do Barney. Esse aí. Eu achei fantástico isso, cara. Até hoje. Até hoje rolando. Até hoje. Aí, legal, cara. Legal demais. É muito maneiro. Passa de pai pra filho. É uma herança. Os velhinhos estão lá. Se você vê aquele filme Secrets of Blackmore, Segredos de Blackmore, cara, é emocionante ver um cara muito velhinho falando assim, aí aparece na legenda assim, primeiro Tiff. O cara que foi o primeiro ladrão, ele tá vivo, um velhinho. Ele fala com muito orgulho, eu desarmei a primeira armadilha. Porque foi o primeiro. Caraca, muito maneiro. Primeiro, né? Maneiro. Quando for embora lá pro céu do Mordecai, lá vai ficar bem já. Né? Caraca. Bom, esquentamos as turbinas? Acho que agora esquentamos as turbinas. Partiu? Agora tá quente. Agora tá quente. Putz, não, na verdade já tava quente, agora tá mais ainda. Galera, para vocês que estão com a gente aqui, valeu, muito obrigado aí por estar participando, tá? Diego, eu só ia te perguntar uma parada. Tu tá conseguindo ver o que a galera tá falando aí? Que pra mim aqui... Tô. Tá? Então se tu vê eles mandando alguma coisa, tu pode falar, porque pra mim aqui desapareceu a galera. Não tô conseguindo ver o que eu só vejo mandando. algumas linhas. Assim. Essas Xerox eram horríveis. Os Stengoff eram horríveis, porque muitas vezes nós tirávamos a Xerox a partir de uma Xerox que foi tirada de outra Xerox. Sim. Ou seja, o troço já novo estava ilegível. Se eu abrir livros aqui, eles vão estar em branco. Não tem nada. Sabe? Então, eram terríveis. A gente pedia pro cara da Xerox, olha, dá uma carregada no toner. A gente já sabia a regulagem da máquina. Dá aquela carregada no toner, amigo, porque é Xerox da Xerox. É velha. Aí o cara, vou comprar mais, não sei o quê. Tal. Vou comprar mais. Olha. Aí começa a rezar aquela lenda, né? Qual será que foi a primeira Xerox? Qual será que é a minha? Será que a minha é a 10ª? Eu tenho uma primeira Xerox. Eu tenho uma primeira Xerox. Meu Deus do céu. Mentira. Pega com cuidado aqui, isso aí, cara. Como é que não tá aparecendo? Esse aqui é o primeiro... Caraca, mano. Esse aqui é o primeiro DM Guide. Nossa. Da caixa vermelha. Aí eu encadernei todos os DM Guides em só. Caraca, legal. Tô falando, é o trabalho de monge, pô. Transcreveu aí pra tudo, coisa só. Foi lá pro Tibete aprender a fazer essas coisas, tu. Uma poeira. Não, pega facinho, poeira. Incrível. Caraca, maneiro, cara, maneiro. O Homem Relíquia, aí, tá aí, ó. O Homem Relíquia da série. Eu só vivi em épocas menos civilizadas. Com certeza. E ó, ele tá vendendo a 5ª edição, hein? Quer comprar? Aproveita. Quem quiser comprar, ó, tô vendendo terceira, tô vendendo segunda não. Tô vendendo terceira, tô vendendo quarta, tô vendendo quinta. Quem quiser, inbox comigo. Quer ficar rico? Quer, vai lá depois, acabou aqui, vai correndo lá, que vai que tá faltando alguma coisa na tua coleção. Isso vai financiar meus jogos OSR. Aí tá vendo? Por uma boa causa. Vai lá, dá uma olhada, conversa com o cara. Vai lá, manda ver. A quinta edição é boa, gente. Dá pra confiar, dá pra dar uma jogada legal. Entendeu? Você vai te divertir por algum tempo. Vai divertir. Até que você vai ver o OSR e tal. E a 4ª edição, ela pode não ser boa, mas a ilustração é muito bonita. A ilustração da 4ª edição... Eu posso dizer uma coisa. A 4ª edição ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas é uma edição honesta. Honesta. Eu explico por quê. Curioso. O poder at will que você vê aqui é o cantrip daqui. Caramba. Já pensou nisso?
Caraca, legal, Ou legal. seja, isso aqui foi só embalado em papel celofane. Isso aqui é isso aqui bem embrulhado. Só. Só. Ah, Não porque, só, pô, tem seus, né? tem Tem suas diferenças, suas né? diferenças. Legal. É. É Alguém um falou mais rebranding. alguém falou mais alguma coisa aí? Não. Vou fazer a pergunta. Não, é. O pessoal tá querendo negociar comigo, mas, gente, inbox depois. Vai em box, pessoal. Aí, show de bola, tá vendo? Show de bola. Inbox. Eu vou elaborar uma lista. Vou elaborar uma lista aqui. Ai, show, show, show. Ó, vou fazer a primeira. Vamos lá. Acabou a pergunta. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, Eu beleza. sou o Marcos Murtari. Beleza, vamos lá, Marcos. Na verdade, você falou no início, né? Só que eu mesmo acabei esquecendo. Falei no início. O seu é? Meu é Frank, pô. Frank do Foca no Mestre. Ah, pensei que era foca. Se eu fosse Foca no mestre. Se fosse Foca no foca mestre. agora, se eu fosse uma foca agora, ia estar bem. Ia estar dentro d'água, ia estar fresquinho, ia estar bem. Pô, ia estar no fresquinho, lá na É? Antártida, lá na Patagônia. Putz, cara, ia estar muito bem. E eu me amarro em frio. Vamos lá. Ó, como era ser RPGista em 89? Como foi viver o boom do RPG naquela época? Como é que foi essa época para você? Porque eu, de 89 para 90, o RPG explodiu aí no Brasil. Teve um boom, né? Teve o primeiro boom. Sim. Como é que foi essa Cara, época para você? era viver debaixo de sol com uma mochila gigante nas costas, com as Xerox, um ou dois livros originais. O jogo era presencial, não existia outra maneira do jogo rolar. Uhum. Então era pegando o ônibus, cruzando a cidade. Caraca, sério? Sim, porque a gente se conhecia ou o pessoal do bairro, ou você ia jogar na casa de um cara que morava do outro lado da cidade. Então você colocava a mochila, o cara que ia mestrar, que sofria mais, você ia lá, comprava um monte de isoporitos, um monte de refrigerante de terceira qualidade, terceira linha, e você passava um tempo jogando na casa de um amigo que a mãe era aquela mãe que deixava aquela zorra toda acontecer. A maioria dos pais não queriam aquela bagunça nas suas casas. É, verdade. Então a gente fala assim, a gente pensava assim, poxa, hoje a gente não tem os livros, não tem o lugar, mas tem o tempo. Uhum. Hoje, 30 anos depois, eu tenho os livros, tenho um lugar, mas muitas vezes eu não tenho o tempo. Não tem tempo para jogar. Era não lanchar na escola para guardar a grana para a cópia do livro. Caraca. Era muitas vezes não ter o dado e ter um saco de peças de bingo. Ou como um maluco como um maluco que eu joguei que fez dados de cera de vela, outro que fez Durepox. Caraca. Ou então roletinhas com clips, sabe? Roletinhas com clips. Eu me lembro que eu pedi de aniversário uma vez, aniversário não, foi um amigo oculto de Natal, entre amigos, eu quero um conjunto de dados. Porque um conjunto de dados era tipo R$90. Que isso? Sério? Era algo nessa monta. Um conjunto de dados era quase o preço, era quase a grana de um salário mínimo. Caramba, porque mano. era um produto importado e não vinha como livro. Ele vinha como brinquedo, ou seja, ele pagava imposto. Putz, caramba. Era brabo, então. Eu só fui ver meu primeiro conjunto de dados lá, assim, meu, conjunto de dados meu, lá para o final do início de 91. Conjunto de dados meu. A gente só jogava, eu jogava com conjunto emprestado, com roletinha, com randômico da máquina de calcular. Caramba, Era um jogo que beirava o artesanal. Era bem nesse pé. Você falou aí dos amigos que fizeram os dados. Foi quando? Foi ontem? Não, acho que foi semana passada. O rapaz veio aqui, né? Tava falando comigo e tal. E ele falou que quando ele começou a jogar RPG, ele também não tinha dado. Então a galera criou dados de papel e jogava com dados de papel. Caraca, maluco! E tipo, era uma parada. Quando a gente começou a jogar RPG, a gente só tinha um D20
e um D10. Era isso aqui pra tudo. Era pra rolagem de ataque, rolagem de dano, independente de qual fosse o dano. Cara, era muito assim, mas aí é porque a gente também não tinha grana, né? Então a gente dava o jeito. E hoje em dia é exatamente o que Não você só falou. isso, era caro, era muito Sim, caro. sim, sim. E pense, por exemplo, isso moldou os RPGs nacionais da época. Uhum. Se você pega o Tagma, que é o primeiro RPG brasileiro mesmo, Tagmar é brabo. ele se limitava a usar D20 e D10. E na caixa dele vinha um D20 e um D10. Caraca. Ou seja, essa parcimônia tinha entre os criadores de jogos brasileiros. Uhum. Ah, porque eles queriam facilitar a vida também de quem jogava, né, cara? Porque sabe como é que é a dificuldade e tal. E lá fora eles não pensam nos jogadores, vamos falar a verdade, eles pensam no capitalismo. Eles pensam em gerar dinheiro, é isso que eles pensam. Aqui não, eu acho que o brasileiro, tanto o jogador quanto o criador de RPG em si, ele já é mais família. Eu acho que ele tem esse negócio de mais família com ele. Ele sabe como é que é a dificuldade para alguns jogadores, né, e tal, comprar o livro, juntar o dinheiro. Então, ele já vende o livro com o dado, por exemplo, né? Igual alguns jogos aí que eu vejo bastante, por exemplo, o Terra Devastada, que quando ele lançou aí tinha os dados lá que vinha junto, né? O Tagma, como você disse também, entre outros também, para facilitar a vida do RPG, eu acho que esse tipo de coisa cabe. Embora hoje em dia os dados não sejam tão caros, mas hoje em dia dá até você comprar legal. Tem a. Como é que é o nome daquele negócio que tu vê? Ali o quê? AliExpress? Tem esse AliExpress aí que você com, Shopee, sei lá, né? Shopee, R$ 60 tu compra, sei lá, 200 dados, né? Então, hoje em dia é até mais fácil. Mas nessa tua época aí, era osso, hein, cara? Muito, muito isso. Era basicamente um RPG artesanal, sabe? A Caraca, foda. criatividade era o mandamento. Uhum. A criatividade mandava, tanto dentro da mesa quanto fora dela, né, também, para criar os dados ali de cera, como tu falou e tal. Mas eu acho que isso é legal, porque isso mostra o empenho da galera ali, né? Não era só chegar na casa do outro ali, se pegar a ficha, sentar, como eu falei, e esperar o cara começar a narrar. Não, tinha todo um processo. Tinha gente juntando dinheiro para comprar o livro, tinha gente tendo a ideia de fazer o dado, né? Legal, demora, tinha até gente que pintava o dado para ficar bonitinho também, que eu não duvido, né? E isso era legal. Passava cera, giz de cera nos números, Aí. porque a tinta acabava. Caraca. A tinta dos números acabava. Mas era divertido, embora tivesse todo esse revés aí, era divertido, né? As minhas melhores lembranças de RPG são daquela época. Caramba. As coisas mais memoráveis são daquela época. Aí eu te pergunto uma coisa que não tá nem aqui. Dessa época aí, você lembra de alguma história que te impactou, sendo você jogador ou mestre? Engraçada? Pode ser engraçada, séria. Alguma história que tá no teu coração marcada, assim, pra sempre. Poxa, tem a vez que nós, uma campanha, eu era jogador, aqui no bairro tinha um cara que vinha, ele era filho de um oficial da Marinha, e ele vinha aqui no nosso, a gente jogava a caixa vermelha, né, o Beckme, né? E aí vinha um cara uma vez por mês mestrar pra gente o AD&D primeira edição. Caraca. Então era um evento, era uma coisa assim. Parava e tudo. ele mestrava nesse grupo nosso e um outro grupo. E no final da campanha, os dois grupos iam se enfrentar. Caraca, que maneiro. No dia derradeiro, não rolou o jogo, porque a mãe do cara botou ele de castigo e não rolou. Eu tô esperando até hoje o duelo final. Que isso, cara? O meu mago, Govanon Alighieri, espera até hoje esse combate derradeiro. Cara, mentira isso. Até hoje eu tô esperando isso. Caraca. Era o AD&D primeira edição. Caraca. E era tipo o último episódio da campanha mesmo? Ficou Caverna do Dragão. Sem final. Ficou sem final. Caramba, E nós já, cara. high level, 17º, com item mágico, poderoso pra caceta, tal, não sei o quê. E eu vou te falar, depois desse dia eu nunca mais vi esse mestre de jogo.
Até hoje. Assim, eu tenho notícias dele assim, por amigos em comum e tal. O cara virou engenheiro. Dá vontade de ir atrás do cara. Vem cá, o miserável. Como é que Jonas! acabou isso? A Caraca, gente tem que cara. fazer o Requiem. A gente tem que fazer o Requiem. Com certeza. É legal tu falar Né? isso, porque uma vez eu tentei fazer isso, né, de narrar para um grupo e narrar para o outro, e depois no final tentar juntar os dois. Não, na verdade rolou, não foi, não? Essa história, vocês jogaram o filler, eu botei um dos personagens do filler contra o original, não foi? Então, coloquei. Só que aí, no caso, eles acabaram não se enfrentando, porque estava rolando a campanha normal, né, lá, e eu dei um Sim. pause na campanha e fui narrar uma outra história que a gente chama de filler aqui em casa, né, que é aquela história que mostra o ponto de vista de outros personagens. E eles estavam jogando com esses personagens do filler. Então, com esses personagens, eles acabaram descobrindo toda a treta e quem era realmente o grande vilão, e esses aqui também. Então, no momento derradeiro lá da batalha, em vez de eles se enfrentarem, eles não se enfrentaram. Eles uniram forças e foram contra o grande vilão. E o grande vilão não tinha ideia de que isso ia rolar. E ele se ferrou bonito, cara. Pô, foi muito maneiro, cara. É por isso que eu falo, eu sou fã dos meus personagens, dos meus jogadores, cara. Eles mandam bem pra caramba. E a minha esposa joga comigo, por sinal. Cara, isso é muito legal. Você esquece. Isso. O combo é uma coisa que você esquece. Agora, essas histórias ficam pra sempre. Fica. E ela tem uma querida pra caramba, que é a Daga aqui, que eu fiz um filler também, que é contando da minha visão, né, a história de Cisastão antes dele ser o grande Lich, lá, né, dos Tartes de Tai e tal. Pô, foi fantástico. Todo mundo morreu, mas foi fantástica a história, cara. Todo mundo se amarrou. Foi bem legal. Tem alguém falando aí? Eu não tô conseguindo ver ainda aqui, cara. Quando aparecer com meus dados gourmetizados de vampiro foi um acontecimento. Disse o Stendhal. Stênio falando, eu sabia que era ele. Stênio GF. É que eu tô sem óculos, daí já viu. Velho é brabo. Eu só vejo algumas linhas aqui. Eu também não tô conseguindo ver porque não tá aparecendo pra mim, infelizmente. Sacanagem. Eu queria ver o que a galera tá falando pra gente poder interagir com eles e tal, né? Mas enfim, vamos à segunda então. A segunda é a seguinte: como é ser educador e conhecer o RPG? Você aplica algo que faz em mesa pra galera? Não. Veja bem, eu sou professor de história por formação. Eu não trabalho mais em sala de aula já tem um tempinho, porque hoje eu faço parte da máquina burocrática por trás da educação. Uhum. Mas, entre idas e vindas, eu trabalhei com educação e gamificação. Trabalhei numa equipe de gamificação aqui na Prefeitura do Rio, na Multirio, que é a empresa da Prefeitura de meios de audiovisual, né? Uhum. Então, eu trabalhei tanto com jogos analógicos para educação, quanto com jogos digitais, né? Com videogames virados para a educação. E, óbvio, se hoje, meu caro, nós temos uma barra de energia lá no Ken, no Rio, aquilo ali veio do conceito de hit point. Caramba! Se hoje nós temos o cara, quando toma 3 porradas, ele fica pronto, vendo estrelinhas, aquilo ali veio das regras de stand, de D&D, lá atrás, da década de 70. Então, tudo que você vê hoje em termos de jogos, com barra de espaço, hit points, RPGs eletrônicos, se você se deslocar no tempo há 40, 50 anos atrás, você vai encontrar as raízes do que você tem hoje lá no D&D, na gênese do D&D. Você joga hoje um Skyrim, aquilo ali era D&D. Quando você joga Doom, caraca, Doom é brabo. Saiba que os primeiros Dooms, o John Carmack, era baseado na campanha de Dungeons and Dragons do John Carmack e do Romero, escutando death metal num quarto escuro. Caramba! Que maneiro! Hoje, se você pega... Então, não tem como dissociar esse trabalho de trabalhar com games
e Dungeons and Dragons e RPG. Não tem como dissociar. Então tá no teu DNA enquanto criador de jogos. Uhum. Hoje eu trabalho em outra parte da burocracia, mas o que eu aplicava era isso. Eu nunca cheguei a aplicar reconheço que eu nunca cheguei a aplicar em sala de aula, não. Mas, quando eu trabalhei com criação, com material educativo, gamificado, claro, está no nosso sangue, está na nossa pele, está no meu suor. Dungeons and Dragons, RPG, está no meu suor, está no meu sangue, está no meu DNA. Caraca, maneiro, cara. Mas, no caso, já que você é professor de história, tira muita coisa de história para colocar nas suas sessões, né? Qual foi a coisa mais... Qual foi o mais emblemático que você já usou? Diga. O Raoni perguntou se eu vi o filme Era Uma Vez. Vi sim, Bebetinho, vi sim. Maneiro. No caso... Mas diga, qual a pergunta? Então, o que eu estava falando é o seguinte, por você ser professor de história e tudo mais, e isso é muito legal, porque a história também acho muito legal, você já pegou alguma parte, sabe, mágica assim, da nossa história e conseguiu colocar, adaptar ali no que você iria narrar ou o que você narrou? Como é que foi isso? Você conseguiu fazer essa coisa? Se você me permitir, eu vou pegar um livrinho aqui sobre história do Brasil e criaturas fantásticas. Por favor. Me dê um minutinho, assim. Por favor. E eis as Xerox aí, ó. Caraca. Cara, ele tem uma coleção legal, mano. Na boa. Você já sabe, né? Não quer a terceira, não é Xerox. A terceira e a quarta, ó. Esse livrinho aqui, ó. Caraca, legal. Monstros e Monstringos do Brasil. Maneiro isso aí, hein? Maneiraço. E esse livro aqui eu ganhei de um amigo chamado Leonardo Pinhel, que fala sobre criaturas, lendas brasileiras. Uhum. E eu uso muito para quando eu for usar uma temática brasileira de RPG. Eu já narrei uma campanha de Into the Odd, para quem conhece aí, o Into the Odd. Eu já narrei na comarca do que seria hoje o Rio de Janeiro. E foi sensacional. Eu tenho um livrinho que eu fiz para Multirio, que eu só tenho aqui só tenho o arquivo dele em PDF, que é o Espionando o Forte Colline, que é a história do forte aqui que nós temos perto da Ilha das Cobras. Uhum. Né? Perto da Ilha das Cobras era um forte francês em que o jogador entrava para espionar os planos de invasão do Rio de Janeiro, da área aqui do Rio de Janeiro, né? Da nossa capitania. Então, foi as partes assim, foi o que eu mais apliquei assim, de fantástico, né? De sobrenatural. E o Rio de Janeiro, pega aqui a nossa cidade, ela é cheia de mitos e mistérios. Por exemplo, você já deve ter ido em algum momento no centro da cidade, ali na Praça 15, no Arco do Teles. Sim. Pois é, ali tinha uma lenda que morava uma bruxa. No século XVI. Olha só, que maneiro. Acho maneiro essas histórias de bruxa. Então, putz, cara, é muita coisa. Nós temos uma história e um folclore muito rico para RPG. E hoje eu vejo RPGs lá do Carsten Smith, né? Lenda do Elefante da Arara, Tordesilhas, Desafio dos Bandeirantes, RPGs excelentes que tratam do nosso folclore. É verdade, eu vim descobrir a bandeira do Elefante Arara, não é isso? Bandeira do Elefante da Arara, falei lenda, me enganei. Então, eu vim descobrir esses dias esse livro, eu não tinha conhecimento, porque também faço... Excelente livro. Eu li mais ou menos por alto. Isso, verdade. E eu achei isso muito legal, cara. Achei muito legal essa pegada. Nossa cultura vista dos olhos de alguém de fora, eu acho isso, eu acho isso sensacional. Isso engrandece a gente, cara. Não só como RPGista, mas como todo o país também. Né? E é bem legal. E o jogo parece ser bem interessante também. E simples de se jogar. Pelo pouco que eu vi assim, parece ser bem legal. E assim, tem o Tordesilhas, tem o antigo Desafio dos Bandeirantes também, que era muito bom. Era da mesma cepa do Tagmar. Sim. O Raoni falou da Pedra da Gávea, também tem a lenda da Pedra da Gávea, que tem uma passagem para a cidade perdida de Árgata. Sensacional. Maneiro. O Rio de Janeiro tem muitas histórias interessantes, cara. Você pegar ali e fazer uma narrativa, tu fica anos aí, uma campanha longa, dá uma campanha longa, cara. E é bem legal também, né? E é maneiro isso que você faz. Tipo, tu pega
aquele conteúdo histórico e adapta, né, para o que você vai narrar. Eu já fiz isso também, mas eu já fiz no caso, não no Brasil, mas coisa lá de fora. Eu peguei algumas coisas de Alexandre o Grande, por exemplo, né, eu curto bastante esse negócio de Roma. Já peguei um pouco de Cleópatra também, coloquei ali na mesa, como, por exemplo, na lenda, né, que lá que diz que ela, para seduzir o grande Marco Antônio, ela pegou e colocou derreteu, né, uma pérola e deu para o cara beber, ao qual o homem se apaixonou pela mulher e tudo mais. Essas lendas, né, eu acho muito legal. O Caio Estevam está falando do suplemento do GURPS, Descobrimento do Brasil também, excelente livro. Show de bola, cara. Tem muita coisa boa, cara, que dá pra gente aproveitar. É só a gente procurar. É só a gente procurar. Essa que é o fato, né? Obrigado pela participação de vocês, gente. O chat está maneiro. Ó, e agora vem a última, que é a seguinte. O Foca quer saber. Se surgisse a oportunidade de tornar a tua atividade paralela em profissão, você encararia esse desafio? Você faria isso? Hoje eu tenho meu ganha-pão, que não tem nada a ver com RPG. Sim. Mas o RPG ele me traz um dinheirinho aqui, outro ali, com coisas que eu produzo, os inscritos lá do canal, do Geração Xerox e tal. E o Tony, que é o meu sócio, ele trabalha ativamente com jogos de RPG. Uhum. E eu vejo ele quase não jogando. Pois. Ou seja, virou trabalho. E eu tenho muito medo que a minha paixão vire latente. Eu tenho muito. Então eu mantenho a atividade econômica do RPG o mais lúdica para mim, o mais divertida. Uhum. Ou seja, eu não quero que vire meu ganha-pão. Sim. Talvez não seja essa a resposta que todos gostariam de ouvir. Mas eu tenho muito medo disso aqui virar, que saco, ter que sentar aqui e escrever e tal. Uhum. É justamente, eu acho que nós ainda somos um canal bem pequeno, mas o bem falar, né, que você me contou, do Geração Xerox, vem da paixão que nós temos. Sabe? Eu puxo, pro Antônio jogar, eu tenho que puxar ele, sabe, para jogar, para fazer, sabe? Até para jogar um videogame. Caramba. O cara é paradoxal. O cara produz jogos de videogame aqui no Rio de Janeiro e não joga. Não tem tempo. Me dá uma coceira. Não, às vezes dá, é trabalho. Então ele pouco, às vezes ele não enxerga a fantasia por trás do negócio. Uhum. Olha, não quero isso para mim, não. Sabe? Eu quero me sentir ainda com 14 anos de idade quando eu pego um negócio desses para jogar. Caraca, é maneiro isso. Claro, se puder um dinheirinho, a gente gosta também, né? Não, claro, com certeza, com certeza. O Barbado Neto chegou a falar alguma coisa aí, não falou? Que apareceu um negócio aqui, mas Barbado, o suplemento do GURPS são uma aula de história por si só. Sim, são muito bem escritos. Legal. Mas eu vou falando de forma meio polêmica, uma pena que o sistema envelheceu mal. O GURPS merece, por parte da Steve Jackson Games, merece uma repaginada completa. Merece. É tão clássico, né, jogo cara? Que foi muito mal visto aqui no Brasil. Sim. Aliás, não é muito mal visto, não. Foi muito mal falado no Brasil, embora tenha uma comunidade muito profícua e muito bacana. Uhum. Isso é maneiro. GURPS eu só conheço por nome, porque eu nunca joguei. Nunca cheguei a jogar. Uhum. Mas eu já peguei o livro na mão, já vi como era e tal. Não entendi nada. Foi Cyberpunk que eu peguei. Eu não entendi nada que estava ali. Mas eu achei a capa bonita. Né? Tem aquele cara ali moderno e tal, futurista e tal. Jogão. Maneiro e tal, mas não entendi N. Né? No caso, a sua resposta é não. Não iria se profissionalizar. Isso é legal porque... De uma forma elegante, de uma forma bem água com bem açúcar, elaborada, não. Bem elaborado, bem gourmet, né? Gourmetizado.
Mas, por exemplo, eu vejo os caras da Goodman Games se divertindo horrores nas lives deles, sabe? Uhum. Como é que eles conseguem, sabe? Mas de repente vai de pessoa para pessoa. Porque é como eu até falei ontem na live com o Sandro, que eu gosto de escrever romances, né? Eu escrevo romances de fantasia Maneiro. ambientado no mundo de Forgotten Realms. Né? Tá lá no Wattpad e tudo mais. Então eu peguei um pedacinho e cheguei a mandar para uma das pessoas lá do perfil do Contos da Tríade. Né? Eu mandei um pedaço e tal, e a pessoa, poxa, legal isso que você escreve e tal, ficou legal, muito bem escrito e tudo mais. Eu, poxa, obrigado. Aí ela me pergunta, você está vendendo por quanto lá? Eu, não estou vendendo não. Não estou vendendo não, tá lá para todo mundo ler e tal. Ela, mas por que você não está Deveria, vendendo? né? Por que você não está vendendo o livro? Aí eu expliquei. Olha, eu absorvi para mim uma coisa que eu li uma vez numa entrevista que o Tolkien disse. Que tudo que ele escreveu, ele nunca escreveu por dinheiro. Ele escreveu simplesmente por amor à fantasia. Por amor ao que ele criava. Sim. Né? Então, eu peguei isso para mim. Eu acho que quando você faz isso, tudo que você faz é triplicado aquilo que ela seria no normal. Né? Tem muito mais amor, tem muito mais intensidade. Né? Cada página é uma página intensa, vamos dizer assim. Né? Então, eu, assim, não venderia. Mesmo que eu chegasse alguém, poxa, quero publicar teu livro e tal, eu acho que eu não faria isso. Eu posso sugerir que você Claro. ponha em algum lugar no regime de pague o quanto quiser. É o que eu faço. É o que eu, Marcos, faço. Eu tenho minhas criações e eu ponho para download. No pague, eu deixo lá. Quem quiser dar uma gorjetinha tal. Quem quiser jogar uma mesa comigo, lá no canal também, dá uma gorjetinha, entra, vamos jogar e tal. Talvez Legal. seja legal. Dê uma precificada, Uhum. sabe? Interessante, Considere interessante. fazer isso. Vou pensar, porque ainda não é minha, porque tem aquele negócio de, não que seja isso que você falou, essa ideia tua é bem legal, mas no caso do meu pensamento, é aquela de, o que você falou, eu não quero transformar aquilo que eu tenho prazer em fazer em trabalho, sabe? Eu não quero ter que acordar, olhar para o lado e falar, pô, tem que criar tantas páginas hoje, e tu desmotivar simplesmente por isso. Ou então toda hora tem alguém no telefone, tal dia, tá chegando, tá pronto. Deadline. Não, Deadline. não é algo que eu quero. Não é algo que eu Então, quero. entenda a sua criação, procure entender sua criação como sementes que você deixa numa lavoura. Uhum. E, dali a um tempo, você vai colher uns bons frutos, você vai poder comprar outros livros. Considere passar a sua obra para o inglês, sabe? Se eu puder sugerir que você desatrele de um mundo de Forgotten Realms, você dê uma desatrelada, você faça o seu mundo, que você tenha contato com um gringo para dar uma revisada. Muitos deles fazem isso de maneira voluntária. E põe lá no Drive-Thru RPG e dá uma olhada. Põe no Dungeonist, põe no Itch.io, sabe? Olha E só. dê uma olhadinha, vê quanto pagam. Não, eu Sabe? gostei dessa De ideia aí, repente, cara. quando você menos espera, tem uns $5 ali, aí tu come um Big Mac. É gostoso. É É gostoso, gostoso, é é gostoso. gostoso. Daí, até que tu me deu uma boa ideia. E você já não é a primeira pessoa que fala isso pra mim. No caso de eu criar um mundo original, eu já tenho essa ideia na mente já, só que não está em nada escrito. Mas eu já tenho o que fazer, já tenho toda a criação dos deuses lá, do universo, tenho tudo aqui na mente. Mas eu não escrevi nada ainda. Né? Mas eu vou escrever. E a intenção é realmente essa. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, já são 6 que tem lá. Eu estou escrevendo, só que eu estou deixando pronto. Para quando eu criar o meu mundo, eu só modificar o que já está pronto. Entendeu? Eu quero usar essa ideia original como pilar e tal, e eu vou criando. Aí quando o meu mundo estiver criado, eu pego e agora eu modifico tudo. Né? E você não é a primeira pessoa que fala para eu colocar em inglês, cara. Tu não é a primeira pessoa. Já falaram para mim, acho que umas 4 ou 5 vezes. Não é só em português também. O brasileiro, o jogador brasileiro não gosta de pôr a mão no bolso, não. Mas o gringo sempre tem um pouquinho lá. Legal. Vou dar uma olhada. Vou pensar melhor. Com carinho nisso. Com certeza, vou pensar com carinho, sim. Com certeza. Bom, meu querido.
Antes de você ir, eu queria que você falasse melhor sobre essa sua OSR. Fala um pouquinho mais aí para a galera ficar mais por dentro. Sim. Galera, OSR, Old School Renaissance, ou Old School Revival, ou Old School Resurrection. Os R's são a sua escolha. OSR não quer dizer apenas uma nostalgia com o jogar antigo. Ele é um resgate de práticas, de sistemas, para que você faça novas coisas, novos sistemas, novas práticas. Não é somente pegar o livro empoeirado e jogar. Uhum. É pegar sistemas novos que são baseados naquelas práticas anteriores e jogar com as regras domadas e não você acima das regras e não você abaixo das regras. Sob. É jogar sobre as regras e não sob as regras. É você descobrir tesouros antigos, revitalizá-los e colocá-los para hoje. É você jogar com a habilidade sua de jogador e não com a habilidade escrita numa folha de papel. É você deixar uma história emergir daquela sessão de jogo e não jogar um romance feito pelo mestre de jogo. É liberar o mestre de jogo de construir um romance, de construir uma história para aquela mesa, para o mestre de jogo jogar junto de você e se surpreender junto de você com as histórias mágicas que podem surgir com a narrativa emergente. Não é meramente saudade de outros tempos, não é uma ranzinzice de velhos, né? E sim um redescobrir. Hoje eu poderia adicionar esse R, né? Old School Rediscovery, né? A redescoberta da velha escola. É isso que eu diria. Claro que se a gente for falar tudo que a gente quer falar de OSR, a gente vai ficar aqui até semana que vem, é muita coisa. E pensem, apesar do nome ser velha escola, hoje não existe vanguarda maior do que a OSR no RPG mundial. Caraca, legal. Acho que eu resumi legalzinho. Não, ele finalizou muito bem, cara. Finalizou muito bem. Vamos marcar uma outra live para você falar um pouco mais aí da OSR para a galera, porque eu acho que vale muito a pena, né? E explicar, de repente eu coloco você e o Barbado junto, lá, dá para fazer uma parada legal, né? Vocês se ligam bastante em old school, e a galera ficar sempre aí mais por dentro também, porque eu gosto de ver gente assim falando, né? Vale muito a pena. Agora apareceu para mim, o Barbado falou que correu uma lágrima aqui. Não, eu fico com o coração quente toda vez que eu falo de OSR. Legal, cara. Então a gente vai marcar depois uma live pra gente poder fazer isso, cara. Vamos trocar essa ideia depois. Com certeza. E, recado final, fica à vontade. Sim, eu faço parte do Geração Xerox, eu e meu sócio Tony Garcia. Nós temos o fanzine do Geração Xerox, temos o fanzine de Artrúzia também, que é do Tony, o Fortaleza de Berdolock, Crônicas de Artrúzia, que é o mundo do Tony. O Geração Xerox, no fanzine, são criações minhas, sem mundo pré-definido. São hexágonos, são 10 fascículos que tem até agora, com hexágonos para você colocar no seu X-Crawl. Eu prometo que um dia desses eu boto no itch.io todos os 10 juntos, numa forma de almanacão. Eu prometo. O problema é que o tempo, o trabalho está me soterrando. Nós temos o podcast Geração Xerox, procurem no Spotify, ouçam, deem uma notinha pra gente lá. O Spotify agora está com uma ferramenta de dar nota. Toda quinzena tem lá. À exceção de sábado passado, que foi meu aniversário, então teve um programa extra em comemoração ao meu aniversário. Nós traduzimos o Principia Apócrifa, que é um documento que os gringos, Ben Milton, o Perry e a Evelyn Monroe, que fez as ilustrações, nós traduzimos esse documento, que é um manual de como mestrar e como jogar OSR. Que antes foi trazido para cá pelo Balbi,
o Prime, né? O Prime Game, né? Que é um documento também importantíssimo. Baixem lá no Regra da Casa e baixem também o Princípio Apócrifo, que são 2 manuais de como jogar. E não só assim regras, sabe, mandamentos, não. É um manual de sugestões que você tem. Ele, primeira coisa que ele fala assim, olha, é a sua mesa, você pode aplicar o que você quiser ou não aplicar. Então, é um conjunto de sugestões super bacanas que nós traduzimos, com a bênção lá dos gringos que fizeram. Tá? Tá lá no itch.io, você encontra lá na nossa Linktree, os links estão na bio, na nossa bio aqui, aqui no Instagram. E escutem Geração Xerox, nossas mesas estão no Twitch, quando tem mesa a gente põe no Twitch. Dia 2 eu vou estar no canal, coisa pra caramba. Dia 2 eu vou estar no canal do Brainstorm, lá no Twitch do Brainstorm, narrando o meu mundo, chamado Valchaga, meu X-Crawl, chamado Valchaga. E dia 4 estarei narrando no evento chamado Verão da Lata. Também agora lá no Discord do Brainstorm RPG. Por falar nisso, dia 31 desse mês, ele vai estar aqui, o Brainstorm vai trocar uma ideia comigo também. E tudo isso aí, ó. Samuca. Pô, show de bola. Samuca tá aqui, ó. E tudo isso, graças a esse cara aqui, ó, o Barbado. Eu vi aí a galera fazendo aquele joguinho lá de corrente, né? Poste 6, se não me engano, 6 perfis, old school e tal. Aí ele postou você, postou o Brainstorm, postou o DM Kiral. Tá todo mundo aí, dessa galera, só o Kiral que não vai vir essa semana. Dessa galera, só o Kiral que não vem essa semana porque ele tá super ocupado, mas a gente tá agendando aí mais pra frente. Cara, muito legal, cara, todo esse projeto. Cadê? Samuca é incrível. É legal. E tá de graça, tá? No princípio tá de graça. Você vai baixar de graça, vitalício, e quando sair outras versões que a gente pede até, inclusive, quem está lendo, quem baixou, quem lê, encontrou algum erro na tradução, na digitação, na diagramação, fale comigo, fale com o Tony, que a gente vai lá, conserta e bota outra versão gratuita. Vai ser o Princípio Apócrifa será gratuito para sempre. Nunca cobraremos por ele. Que legal, cara. Que legal. Isso é legal e vou adquiri-lo. Eu preciso saber mais sobre o discurso. Eu preciso saber um pouco mais, cara. Eu convido você do Foca no Mestre a conhecer mais do discurso. Com certeza eu vou conhecer sim. Com certeza eu vou conhecer. E a tua Twitch é Xerox também. Geração Xerox também. Tudo. Geração _ Xerox, com KS no final. Beleza. Pra gente não tomar um processo da multinacional de copiador. Xerox. Não, beleza, então. Depois eu vou te adicionar lá no Cara, Twitch. um prazer estar aqui com você. Pô, cara, foi um prazer, foi meu. Foi uma honra inenarrável. Foi muito legal. Eu sempre gosto de trocar ideia. Tá lá na minha bio. A Linktree tá lá na minha bio. E lá no Spotify, se você abrir no computador, nos três últimos programas do Geração Xerox, tá o link para você baixar também. Ele vai te direcionar, o link vai direto pro itch.io nosso, do Tony. Aí sim, hein? Aí sim, show de bola. Beleza. Cara, bom, não tem mais nada para falar, tem certeza? Já terminei. Então tá ótimo. Agradeço a sua presença aqui, foi muito legal conversar contigo, de verdade. Espero que você tenha gostado também. Assim como a galera que acompanhou a gente aqui até agora, né? Se eu te atrapalhei em algum momento aí, atropelei você sem querer. Não, foi ótimo. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Mais do que um prazer, foi uma honra estar aqui no teu canal. Obrigado. Que eu reputo como um dos melhores aqui do Instagram. Que isso, eu achei cara? super bacana você colocar isso no Instagram, cara. Caraca, poxa, obrigado. Achei super legal. É um meio que está crescendo e que você conseguiu olhar como vanguarda. Eu gostei muito de ter isso aqui, sabe? Poxa, obrigado. Tô arrepiado aqui agora. Obrigadão, de verdade. É que eu acho que quando a gente faz assim, alguma coisa, mesmo que ela seja mínima, mas com amor, porque a gente gosta de fazer simplesmente, acho que a gente consegue fazer de uma forma tão incrível, por mais que seja o mais do mesmo,
que a gente acaba se destacando, né? Eu não estou fazendo isso para me destacar, não. É porque eu gosto de conversar com a galera, eu gosto de falar de Você gosta de RPG. fazer isso, que é o principal. Né? Então, eu acho que é legal. Por exemplo, as informações que eu já peguei com você, já peguei com o Stênio, peguei com o Barbado, peguei com o Balbi, peguei com o rapaz lá do ID6, o Gil, e com tantos outros que já apareceram aqui também, como a galera do Meio Mundo, do RPG, o Tríade, e por aí vai. Cara, são informações que para mim valem ouro, sabe? E é legal a gente conversar de RPG, né? Porque eu acho que eu consigo fazer algo que é, por exemplo, de repente aliviar a tensão do dia um pouquinho, a gente conversar um pouco sobre RPG, né? Aliviar a tensão do trabalho do dia, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sempre. Tá fazendo. E o calor que tá matando, que tá bravo, eu queria ser uma foca agora para estar na água. E essa que é a verdade. Meu querido, muito obrigado. A gente vai marcar uma segunda, com certeza, para falar um pouco mais da LCR, tá? Brigadaço mesmo para todos vocês aí que acompanharam a gente. Com certeza, eu quero que vocês estejam aqui sim. E todos vocês que acompanharam, gente, muito obrigado. Vão dormir, durmam bem, descansem. E se tá calor aí, descanse. Toma um banho. Bebam bastante água. Bebam bastante água, exatamente. Gente, boa noite. Marcos, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Boa noite, gente.